E aí, rapaz, beleza? Eu sou o Bernardo. Sejam todos bem-vindos ao podcast Futebol em Inglês, número 56. Então, hoje tivemos um imprevisto e o nosso amigo Gabriel pediu para pegar uma folga, pois ele estava cansado um pouco dos vídeos diários que ele produz para o canal do Modo Carreira, tanto para o canal do podcast. Hoje então eu tenho a presença dos meus colegas João. Olá, você ouvinte do podcast Futebol Inglês. Para quem não me conhece, eu sou o João, administrador da página no Instagram German Rovers Brasil. E do meu outro colega Giuseppe. Fala galera, beleza? Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou administrador da Chile Press Brasil, perfil dedicado ao Southend United no Instagram. Agora vamos começar a falar dos jogos. Vamos começar a falar sobre a FA Trophy, que posteriormente o João irá explicar para a gente como é que se joga e como é o regulamento. Bom, Bernardo, antes de eu começar a destacar a competição, vale a pena ressaltar que essa competição foi realizada na temporada 2019-2020, mas devido à pandemia do Covid-19, não foi finalizada, faltando as semifinais e a própria decisão. Bom, Bernardo, antes de eu começar a destacar a competição, vale a pena ressaltar que essa competição foi realizada na temporada 2019-2020, mas devido à pandemia do Covid-19, não foi finalizada. Para começar, essa competição é disputada entre clubes amadores e semi-amadores da Inglaterra, ou seja, times da quinta à oitava divisão. A competição se inicia com 296 equipes da oitava divisão inglesa, que disputam entre eles dois rounds preliminares, somente com equipes da oitava divisão. Depois dos dois rounds preliminares, possuem 3 rounds qualificatórios, e no primeiro round qualificatório entram as equipes da sétima divisão inglesa, sendo no terceiro round qualificatório quando entram as equipes já da sexta divisão. Depois a competição é dividida em 16 avos de final, oitavas de final, quartas de final, semifinal e a grande decisão. Lembrando que nos 16 avos de final entram finalmente as equipes da National League. Um critério que tem na competição é que se houver empate, tem jogo de volta na casa do adversário. Se permanecer empatado, temos prorrogação. Se persistir empate, disputa de pênaltis. Em uma das semifinais tivemos o jogo entre Concord Rangers da sexta divisão inglesa contra a equipe do Hales Owen da oitava divisão inglesa. Isso mesmo que você ouviu, oitava divisão inglesa. O time do Hales Owen saiu na frente, mas acabou tomando a virada nos momentos finais do Concord Rangers, que fará a final contra a equipe do Harrogate Town. A equipe do Harrogate acabou superando o Notts County por 1-0. E a decisão acontecerá no dia 27 de setembro no Wembley. Agora, pulando para a EFL Trophy, tivemos o Oldham Athletic goleando o Wolverhampton Sub-21 por 4-0, o Wigan Athletic goleando a forte base do Liverpool por 6-1, o Stevenage ganhando do Southampton por 2-1, o Wimbledon superando o Brighton por 2-0 e o Shrewsbury Town vencendo o Newcastle United por 3-0. Quais seus destaques, Bernardo? Bom, João, comentando um pouco sobre a EFL Trophy, hoje percebemos uma coisa, que os times que enfrentaram os times sub-21 passaram o carro, principalmente o time do Wigan, que está mal no campeonato, na Ligue 1,
e conseguiu meter 6-1 na forte equipe de base do Liverpool. Além disso, outro jogo que se destaca é o Shrewsbury, metendo 3-0 na outra ótima base do Newcastle. Bom, João, antes de eu dar os resultados da Carabao Cup, eu tenho que passar uma notícia sobre a Carabao Cup. A equipe do Leyton Oriente teve vários casos de Covid-19 no seu elenco e sua partida contra o Tottenham foi adiada. Dito isso, vamos para os resultados. Bora para os resultados. Pela segunda rodada, tivemos as seguintes partidas na terça-feira, dia 16. Bristol City 4, Northampton 0, Southampton 0, Brentford 2, Everton 3, Salford 0. Na quarta-feira tivemos Burnley empatando por 1-1 com Sheffield United e vencendo nos pênaltis por 5-4. O Wolverhampton perdendo para o Stoke City em casa por 1-0. O Leeds sendo eliminado pelo Hull nas penalidades diz, diz, e o Ipswich sendo eliminado pelo Fulham em casa. Continuando na segunda rodada, nós tivemos o Brighton metendo 4-0 no Portsmouth. Tivemos o Newcastle vencendo por 1-0 a equipe do Blackburn. O Morecambe derrotou a equipe do Old. O Barnsley derrotou o Meio e o Boro por 2-0. O Reading perdeu para o Luton por 1-0 e finalizando o Millwall venceu por 3-1 o Cheltenham Town. Qual é a sua opinião sobre os jogos da Carabao Cup, Giuseppe? Bom, os meus destaques da Carabao Cup são a vitória nos pênaltis do Hull City para cima do Leeds, um time da League One fazendo frente a um time de Premier League. Foi uma disputa intensa nos pênaltis até chegar no placar final de 9-8 para o time do Hull City. E também meu outro destaque é o jogo do Wolverhampton, que conseguiu perder para o fraco time do Stoke City por 1-0. Esses são os meus dois destaques da Carabao Cup. Agora falando sobre a rodada 3 da Carabao Cup, tivemos na terça-feira, dia 22, o Newport superando a equipe fortíssima do Watford por 3-1. West Bromwich e Brentford ficaram no 2-2 e o Brentford acabou vencendo nos pênaltis por 5-4. O West Ham goleando o Hull por 5-1. O Luton Town perdendo para o United em casa por 3-0. O Fulham superando o Sheffield Wednesday por 2-0. O Millwall sendo derrotado em casa para o Burnley por 2-0. O Preston derrotado em casa para o Brighton por 2-0. O Stoke City perdeu para o Gillingham. Na quarta-feira tivemos o Fulham superando o Sheffield Wednesday por 2-0. O Burnley vencendo o Millwall por 2-0. O Preston perdendo em casa para o Brighton. O Stoke City vencendo em casa o Gillingham por 1-0. O Chelsea amassando o Barnsley por 6-0. O Fleetwood perdeu em casa para o Everton por 5-2. O Arsenal ganhando fora de casa sobre o Leicester City. E o Morecambe perdendo em casa para o Newcastle por 7-0. Quais são os seus destaques, Giuseppe? Indo agora para a League 2. Bom, no fim de semana passado tivemos a segunda rodada da nossa querida League 2. O meu Southend foi derrotado pelo time do Carlisle 2-0. O Exeter perdeu para o Port Vale 2-0. Forest Green e Bradford City 2-2. O mesmo resultado de Leyton e Mansfield Town. Grimsby perdeu de 4-0 para o time do Salford City. O Crawley Town ganhou de 1-0 do Scunthorpe. O Morecambe perdeu de 5-0 para o time do Cambridge. O Newport, que vem surpreendendo na temporada, venceu o Barrow por 2-1. O Stevenage
ganhou do Oldham por 3-0. O Harrogate segurou o Walsall no 2-2. O Tranmere perdeu de 3-0 em casa para o time do Cheltenham Town. E o Colchester venceu o Bolton por 2-0. João, qual a sua opinião sobre essa rodada? Tenho 3 destaques na League 2, Giuseppe. O primeiro deles é a vitória do Cambridge United fora de casa contra o Morecambe, com direito a hat-trick do atacante Paul Mullin do Cambridge. E vale a pena ressaltar que ele já teve passagem pelo Morecambe durante a temporada 2017-18. Outro destaque vai para a equipe do Harrogate Town, que acabou de ser promovida para a Football League e arrancou um empate contra a equipe do Walsall. A equipe saiu perdendo logo aos 4 minutos de jogo, mas conseguiu virar ainda no primeiro tempo, mas faltando 9 minutos para o fim do jogo, a equipe sofreu o empate. Uma curiosidade aqui sobre o Harrogate Town: a equipe tem um elenco médio de 25 anos, o que é uma equipe muito jovem, e está demonstrando bom futebol até agora. Pode até brigar por uns playoffs, quem sabe, mas ainda é muito cedo para falar sobre isso. Finalizando a League 2, um destaque negativo agora vai para a equipe do Bolton, que até agora já perdeu 2 partidas pela League 2 e 4 por competições oficiais. Perdeu 2 na League 2, como eu havia falado, uma na Carabao Cup e uma na AFL Trophy. É realmente inacreditável a derrota do Bolton. O clube se reforçou muito para a disputa da League 2. É um dos elencos, sem dúvidas, mais superiores da liga. E o clube não consegue se engrenar no campeonato até agora. Vamos ver o que o técnico deles irá fazer para melhorar a equipe. Falaremos agora sobre a Ligue 1. Os jogos da rodada 2 da Ligue 1, que aconteceram respectivamente nos dias 19 e 20 de outubro, foram esses. Oxford United perdeu em casa por Sunderland por 2-0. Wigan em casa perdeu por Gillingham por 3-2. O MK Dons em casa perdeu por Lincoln por 2-1. Wimbledon e Plymouth fizeram o jogão da rodada empatando em 4-4. O meu Blackpool venceu o Swindon em casa por 2-0. O Ipswich Town venceu o Bristol Rovers por 2-0 em Bristol. O Hull City sofreu, mas venceu o Crewe Alexandra por 1-0. O Shrewsbury Town perdeu de virada por Northampton por 2-1. O Charlton perdeu para o Doncaster Rovers por 3-1. O Peterborough virou no Fleetwood por 2-1. O Burton venceu por 2-1 o Accrington Stanley. E Pompey e Rochdale, fechando a rodada em Rochdale, empataram em 0-0. Qual a sua opinião, José, sobre os jogos da Ligue 1? Bom, meus destaques da League One são o jogaço entre Wimbledon e Plymouth Argyle, um 4-4 eletrizante até o final, e também a apertada vitória do Gillingham para cima do Wigan por 3-2. O Wigan, com todos os problemas financeiros e burocráticos que enfrenta, conseguiu fazer frente ao Gillingham, mas mesmo assim acabou perdendo o jogo. Falaremos agora sobre a Championship. Na rodada 2 da Championship, nossos jogos foram entre os dias 18 e o dia 20. No dia 18 tivemos Coventry 3, 2 Queen's Park Rangers. Já no dia 19, tivemos Nottingham Forest perdendo em casa para o Cardiff por 2-0. O Blackburn metendo sabugo no Wycombe por 5-0. O Brentford vencendo em casa o Huddersfield por 3-0. O Luton Town vencendo o Derby por 2-1. O Boro empatando com o Bournemouth por 1-1. O Norwich empatando com o Preston por 2-2. O Reading vencendo o Barnsley por 2-0. O Rotherham perdendo para o Millwall por 1-0.
O Sheffield Wednesday empatando contra o Watford por 0-0. O Swansea empatou também contra o Birmingham em 0-0. E fechando a rodada, o Stoke perdeu em casa para o Bristol City por 2-0. Qual é a sua opinião, Giuseppe, sobre os jogos da Championship? Bom, meus destaques da Championship são mais uma derrota do Nottingham Forest, que por ser um time tão tradicional, tão histórico, né, dentro do futebol inglês, né, não merece estar nessa situação. E também destaco, apesar de ser ainda começo de campeonato, destaco a liderança do Reading, um time que geralmente briga na parte de baixo da tabela, está surpreendendo e está se mantendo na parte de cima da tabela. O outro jogo que eu destaco é o jogo do Blackburn para cima do Wycombe. O Wycombe que vai, para a maioria dos analistas, é o saco de pancadas da Championship e mostrou mesmo que é um dos times mais fracos da segunda divisão nessa temporada. Falaremos agora da Premier League, onde o Giuseppe falará os resultados. Bom, já pela Premier League, já tivemos um jogaço entre Everton e West Bromwich, um 5-2 com um golaço de Matheus Pereira de falta, e o primeiro gol do Rames Rodrigues com a camisa dos Toffees. Tivemos um jogaço também entre Leeds e Fulham, 4-3. Manchester United pecando para cima, dentro de casa contra o time do Crystal Palace, perdendo por 3-1. O Arsenal bateu o West Ham por 2-1 no Emirates Stadium. O Southampton tomou de 5-2 do time do Tottenham, com Son e Harry Kane passando o rolo em cima da defesa do Sainz. Newcastle perdeu em casa para o Brighton por 3-0, com destaque para o lance bizonho do jogador do Brighton, que deu uma solada na cara do jogador do Newcastle. O Chelsea perdeu de 2-0 para o atual campeão Liverpool. O Leicester passou por cima do Burnley por 4-2, um jogo com uma virada espetacular do time do Leicester. O Aston Villa ganhou do Sheffield United por 1-0, placar bem magrinho. E o Wolverhampton, fechando a rodada, perdeu para o Manchester City por 3-1 com o gol do Gabriel Jesus no final. E quais são os seus destaques, João? Tenho 2 destaques na Premier League. O primeiro deles é a vitória, com certeza, do Tottenham em cima do Southampton de virada, com destaque com certeza para o poker trick do Son, que fez 4 gols na mesma partida. E o meu outro destaque é a vitória do Aston Villa em cima do Sheffield United. O Sheffield teve um dos seus zagueiros logo expulso no início do jogo, aos 12 minutos do primeiro tempo. Ainda no primeiro tempo, o Sheffield acabou desperdiçando um pênalti com defesa do Martinez em sua estreia, se não me falha a memória. E o Aston Villa só foi abrir o placar no segundo tempo. Aston Villa que fez umas boas contratações e promete buscar a permanência por mais um ano na Premier League. São esses os meus destaques, Giuseppe. Falando da PL, eu vou destacar 2 jogos, 2 partidas emocionantes demais. A primeira foi o 4-3 do Leeds para cima do Fulham, onde tivemos 2 pênaltis polêmicos que o senhor Anthony Taylor marcou, mas vitória merecida do time do El Louco Bielsa. E o outro jogo que eu vou destacar é a derrota humilhante, ridícula do Newcastle para cima do Brighton, perdendo em casa por 3-0 para um time fraco, candidato ao rebaixamento. O lado bom da partida para os Maps foi a voadora não, o chute na cara que o volante do Brighton, Bissouma, deu no Jamal Lewis, que causou a expulsão do volante francês do Brighton. Obrigado por ouvir mais esse podcast Futebol Inglês. Agora suas despedidas, Giuseppe. Opa, João e Bernardo, mais uma vez obrigado pelo convite para participar do podcast. Até a próxima. E João. Obrigado pelo convite
e até a próxima. Esse foi o nosso podcast de hoje. Falou, até a próxima!